A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, graças a Deus que nos dá a vitória através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos aqui com a maravilhosa palavra de fé, uma palavra de Deus para o seu coração. Tenho certeza que o Senhor vai falar com você, viu? Bom, nós estamos aí falando sobre Jesus em casa e mais uma vez vamos estar apresentando mais uma passagem bíblica onde mostra Jesus entrando em mais uma casa e fazendo algo extraordinário. Mas antes de darmos já início a esse assunto, já deixa aquele like abençoado, não se esqueça, já vai deixando o like, se inscreva nesse canal, você que está chegando aqui agora, já se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma palavra de fé. Estamos aqui com aquela meta para alcançar, meus queridos irmãos, não se esqueça, nós estamos já pertinho de alcançar os 3.000 inscritos, e os irmãos vão compartilhando, estamos perto, vamos conseguir para a glória de Deus. Então, convide mais alguém para se inscrever aqui neste canal abençoado. Nós vamos estar falando mais uma vez sobre Jesus entrando em mais uma casa, e esse texto bíblico é lindo demais, viu, meus queridos irmãos? É uma palavra maravilhosa, linda demais. E nós vamos fazer a leitura da poderosa palavra de Deus. Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo de número 24. A partir do versículo de número 28, vamos ler a poderosa palavra de Deus, que diz assim: E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram uns para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem bíblica eu acho uma das passagens mais lindas. Ela fala exatamente do momento em que Jesus, ele aparece já ressuscitado, né? A Bíblia diz que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E ele aparece para os seus discípulos. E aqui, essa passagem bíblica que nós lemos, fala exatamente do momento em que Jesus aparece para os discípulos que estavam no caminho de Emaús. A Bíblia diz que Jesus apareceu para esses dois discípulos que vinham conversando, eles estavam conversando sobre os últimos eventos, do que tinha acontecido, sobre o Senhor Jesus, e a Bíblia diz que esses discípulos, eles estavam tristes, porque Jesus havia morrido, certo? E eles estavam entristecidos porque havia morrido o grande profeta, né? O Senhor Jesus, aquele que havia operado milagres e maravilhas e que havia feito grandes obras no meio das pessoas. E esses discípulos estavam entristecidos com esse acontecimento que havia acontecido em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que enquanto eles iam conversando no caminho, de repente se aproxima deles um homem. E esse homem se aproxima desses discípulos e começam a interrogá-los sobre o que eles estavam ali conversando naquele momento. E eles começam então a falar para aquele estrangeiro
o senhor não está sabendo dos últimos acontecimentos? Do que aconteceu com o grande profeta de Nazaré, o grande profeta chamado Jesus? E ali eles começam a falar sobre Jesus, do que havia acontecido com o Senhor Jesus, do que eles haviam feito, né? Haviam crucificado o Senhor e eles estavam entristecidos com isto. E a Bíblia diz que quando no caminho, quando Jesus ia passando, os discípulos chegaram em sua casa, em sua residência, e Jesus então ia passando. E naquele momento em que Jesus está passando, eles disseram para o Senhor: fica um pouco conosco, fica com a gente, porque o sol já está declinando. E aqueles dois discípulos convidaram Jesus para entrarem em sua casa. Só que eles não sabiam que aquele estrangeiro, aquele forasteiro, era o próprio Senhor Jesus, o próprio Cristo, que eles estavam ali entristecidos porque havia morrido, haviam crucificado o Senhor e eles estavam muito tristes com isso. Então eles convidam Jesus, sem saber que era Jesus, para entrar em sua casa. E quando a Bíblia diz, no partir do pão, quando eles estavam na mesa, essa passagem linda, essa passagem bíblica é muito linda, porque narra o momento em que Jesus está ali na mesa com esses dois discípulos, e diz a Bíblia que Jesus, pegando o pão, aqui a passagem que nós lemos, diz que Jesus, ele pegou o pão, o versículo de número 30, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e deu aos discípulos. No momento em que Jesus pega o pão, e quando ele parte o pão, ele abençoa o pão e parte, e nesse momento que ele está partindo o pão, aqueles discípulos então perceberam que aquele homem era o próprio Senhor Jesus, que estava ali presente na mesa. Glória a Deus, que coisa linda. E quando eles percebem que é o Senhor Jesus, a Bíblia diz aqui no versículo de número 31, e abrindo-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Quando eles estavam ali em oração, Jesus partindo o pão, abençoando, quando os discípulos abriram os olhos para ver quem era, Jesus então desapareceu. Oh, aleluia! Aqui eu vejo que o Senhor Jesus, ele entra na casa daqueles discípulos justamente para abrir os olhos espirituais daqueles dois homens. Quando eles percebem que é o Senhor Jesus, quando os olhos daqueles homens se abrem, os olhos espirituais, quando eles abrem os olhos para ver quem é, Jesus já havia desaparecido. Então existem momentos que Jesus entra dentro de uma casa. Quando Jesus entra dentro de um lar, ele entra para abrir os olhos espirituais. Existem famílias que estão com seus olhos espirituais vendados. Existem famílias que não conseguem enxergar coisas que acontecem dentro de casa. Existem muitas famílias que estão com os olhos espirituais completamente vendados. Não conseguem enxergar as coisas que estão acontecendo. O inimigo tem atacado, o inimigo tem feito de muitas famílias, famílias que não conseguem enxergar. O inimigo tem cegado o entendimento, cegado os olhos espirituais. E muitas famílias não têm percebido o que o inimigo tem feito dentro de muitos lares, irmãos. Mas Jesus é especialista em abrir os olhos espirituais. Como os olhos espirituais daqueles discípulos foram abertos e eles perceberam que era o Senhor Jesus. Perceba que no caminho eles não conseguiram notar, mas quando Jesus entrou dentro da casa deles,
partiu o pão, quando Jesus abençoou o pão, os olhos espirituais, os olhos daqueles discípulos se abriram e eles perceberam que era o Senhor Jesus, o próprio Jesus que estava ali com eles. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo que os olhos espirituais já estão sendo abertos da sua casa, da sua família. Jesus vai abrir os olhos espirituais para vocês enxergarem, para você enxergar a ação de Deus, o agir de Deus dentro da sua casa. O Senhor vai começar a mostrar coisas dentro da sua casa. Ele vai começar a abrir os olhos espirituais e você vai perceber e notar algumas coisas que não são de Deus, coisas que é o próprio inimigo que está fazendo e você não está enxergando, mas o Senhor vai abrir os olhos espirituais da sua casa, da sua família, vai abrir os olhos espirituais para você enxergar e ver aquilo que está às vezes acontecendo dentro da sua casa e você não está vendo. O Senhor Jesus, ele entra dentro de casa e abre os seus olhos espirituais. Receba em nome de Jesus olhos espirituais. Receba a direção de Deus. Receba aí da parte do Senhor. Aleluia. Visão espiritual. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu profetizo o poder de Deus na sua casa. A ação de Deus dentro da sua casa, no meio da sua família. Oh, aleluia. O Senhor vai começar a mostrar coisas. Você está preparado para isso? Ele é especialista em abrir os olhos espirituais e começar a mostrar as coisas. Ele é fiel. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero agora orar por você, orar por sua família, pedir ao Senhor para abrir os olhos espirituais, porque quando ele entra dentro daquela casa dos discípulos, ele entra ali para levar para eles visão espiritual. Glória a Deus. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos, Senhor meu Deus e meu Pai. Eu quero orar e pedir ao Senhor, abra os olhos espirituais dessa mãe, deste pai, deste filho, desta família, meu Deus. Abra os olhos espirituais desse casal, para que o teu nome venha a ser glorificado, meu Pai. Por muitas vezes acontecem coisas dentro de casa e nós não enxergamos porque estamos com os nossos olhos espirituais vendados. Não conseguimos enxergar aquilo que é espiritual. Mas eu quero pedir ao Senhor, comece a trabalhar dentro desta casa, comece a trabalhar no meio desta família, comece a abrir os olhos espirituais dessa mãe, deste pai, para que eles possam enxergar as coisas espirituais, para que eles possam enxergar a ação do Senhor, o agir do Senhor dentro desta casa, no meio desta família. Abra os olhos espirituais, meu Pai, desta família, para que eles possam enxergar às vezes coisas que o inimigo está semeando dentro da família. Às vezes são brigas, discórdias, tantas coisas que têm acontecido e são coisas espirituais. E a tua palavra diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores desse século tenebroso, contra as hordes espirituais da maldade. Eu te peço, abra agora os olhos espirituais dessa casa, desta família. Dá vitória a esta família, meu Deus, na pessoa bendita do nome de Jesus. É o que eu te peço neste momento, em o nome de Jesus. E você diz, graças a Deus. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família e que o Senhor continue guardando todos vocês. Fiquem na paz, queridos irmãos, e até a próxima Palavra de Fé.